Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Mais um Dicas de Português do projeto Agregando Conhecimento em Tempos de Pandemia. E, com certeza, as dicas de hoje nos ajudarão a melhorar a nossa comunicação formal. E vamos lá, então. Nunca devemos dizer menos. A palavra menos não existe. Sempre vamos dizer menos, independente do complemento ser masculino ou feminino, uma palavra masculina ou uma palavra feminina. Então, eu vou falar menos pessoas, menos objetos, mesmo sendo pessoas, palavra feminina, eu não vou dizer menos pessoas, eu digo menos pessoas. Temos que ter cuidado também com algumas palavras na pronúncia. Eu não falo iogurte, eu falo iogurte. É a pronúncia correta. Não é mortandela, e sim mortadela. Eu não falo mendigo, o correto é mendigo. Travesseiro, eu posso até falar numa linguagem coloquial, mas a linguagem culta, o correto é travesseiro, assim como vassoura. Eu não posso falar formalmente vassoura, e sim vassoura. Cardaço, não é cardaço, e sim cadarço. Asterístico, o correto é asterisco. Meia cansada, a mesma coisa aí na palavra meia. Eu não estou com a meia que eu uso nos pés, eu estou um pouco cansada. Então, quando nós vamos usar a palavra meio no sentido de metade, eu não falo meia, e sim meio, meio cansada. E lembre-se, mal com L é contrário de bem e mal com U, contrário de bom. E tem uma outra dica, todo e todo U, quando é que eu uso seguido do O? Todo significa qualquer um. Todo um significa o inteiro. Então, os garotos picham todo muro, ou seja, qualquer muro, qualquer um. Os garotos picham todo o muro, ou seja, o muro inteiro. Então, quando usamos todo, quando significa qualquer um, e todo o, quando significa o inteiro. Continuemos. Eu não falo 300 gramas. Quando eu me refiro a gramas como peso, como medida de massa, a palavra, a quantidade tem que ser utilizada no masculino. Quando eu uso no feminino, significa que é manga pasto. O pasto é no feminino, mas quando eu me refiro à palavra relacionada à massa, peso, eu tenho que falar no masculino. 2 gramas, 300 gramas, 400 gramas e assim sucessivamente. Então, se eu quero falar peso, é o grama e não a grama. A grama, para enfatizar, é pasto, é relacionado àquela plantinha que se coloca nos jardins. De menor e de maior. Não se usa também essa terminologia em relação à língua formal. É simplesmente maior ou menor de idade. Beneficiente, o correto é beneficente. Então, beneficência portuguesa, e assim sucessivamente. O certo é basculante e não vasculhante. Ou seja, para a janelinha do banheiro, da cozinha, é basculante e não vasculhante. Mais umas dicas. Se você estiver com muito calor, poderá dizer que está suando, com U. Lembrando que já falamos em vídeos anteriores a respeito
do verbo suar e soar. E não soando, pois quem soa é sino. Então, em relação a suor, o correto é suando. A casa é geminada, do latim geminare, que é igual a duplicar, e não germinada, porque germinada vem de germinar, nascer, brotar. Então, quando formos falar a respeito, em relação à casa duplicada, nós vamos sempre falar a casa é geminada e não germinada. O peixe tem espinha, ou seja, espinha dorsal e não espinho. Quem tem espinhos são as plantas. Os homens sempre têm que falar obrigado e as mulheres obrigada. Eu, como mulher, eu não vou responder agradecer como obrigado. Eu respondo, eu agradeço, obrigada. E os homens, obrigado. Para eu fazer, muito importante essa regra também, para eu fazer, para eu comprar, para eu comer, para eu estudar, e não para mim fazer, para mim comprar ou para mim comer. Me não conjuga verbo, apenas os pronomes eu, tu, eles, nós, vós e eles. Então, eu não posso falar para mim fazer, para mim ler, para mim estudar. Eu tenho que falar para eu estudar, para eu fazer, para eu comer e assim sucessivamente. Em vez de ou ao invés de. Em vez de, indica substituição de qualquer natureza. Ao invés de, indica oposição e deve ser usado apenas com ideias contrárias. Exemplos: costumo jogar basquete em vez de futebol. Substituição: ao invés de dormir, ficarei acordado. Oposição. Então, quando formos usar substituição, em vez de, quando formos indicar ideias contrárias, o correto é ao invés de. Até o próximo Dicas de Português. Um bom aprendizado para todos nós e vamos agregar o conhecimento. Um beijo em seu coração.